irmãs, depois de uma longa caminhada naquilo que nós chamamos na igreja de tempo comum, chega o momento de dizermos que Cristo é o Rei do universo. Não sei se todos se recordam, mas a semana do tempo comum, as semanas do tempo comum, são divididos em dois momentos. O primeiro momento nós vivemos antes da quaresma, e o segundo momento nós vivemos agora. São 34 semanas do tempo comum, para que a gente pudesse hoje dizer de coração cheio e de boca cheia: Jesus é o Rei do universo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja no mundo todo, aqui no Brasil e em todo o mundo, celebra hoje esta solenidade que é extremamente importante para nós. Se nós ouvimos Jesus Cristo, participamos com Ele da Semana Santa, do Calvário, da sua morte e ressurreição, agora é momento de dizermos que de fato Ele reina, não somente no universo, mas reina também no meu coração, reina também na minha vida. Por isso, o Evangelho de hoje nos traz uma passagem da Sagrada Escritura que vai nos recordar o momento importantíssimo da vida de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o momento derradeiro da vida de Jesus. Nós sabemos que ele foi condenado à morte e ele foi então crucificado. Tendo sido crucificado, Jesus Cristo, com os braços abertos na cruz, ele mostra qual é o tipo de reinado que ele veio nos trazer. A primeira leitura tirada do livro de Samuel, do profeta Samuel, nos recorda a vida de Davi, aquele homem que, escolhido por Deus, foi ungido como rei, e tendo sido ungido como rei, passa a ser perseguido pelo rei de Israel, o atual rei de Israel daquele tempo, chamado Saul. Por isso, nós podemos dizer que todo o rei justo, todo o rei escolhido por Deus, ele é, de fato, perseguido por aqueles que não querem viver a justiça. Aconteceu dessa maneira com Davi e vai acontecer também de modo muito singular com a pessoa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus ele é perseguido por todas as autoridades religiosas daquele tempo. Todas as pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus começam a perseguir Jesus Cristo. E tendo perseguido Jesus, chegam ao ponto de condená-lo à morte. Se todo rei justo é perseguido, Jesus também, tendo sido perseguido, vem nos mostrar algo interessantíssimo. Qual é o tipo de reinado de Jesus? Davi, como nós sabemos da história, ele sendo escolhido por Deus, ele é aquele que depois de muito tempo, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, mesmo tendo sido escolhido pelo Senhor, ele comete uma atrocidade que é muito grande naquele período. Ele coloca o chefe dos soldados do seu reinado para ser morto, para poder assim ficar com a mulher deste homem. Mas mesmo assim Deus não o abandona, mesmo assim Deus não o deixa à mercê do seu pecado. Acontece o mesmo com Jesus. Apesar de que Jesus ele não comete nenhum tipo de pecado, mas ele assume os nossos pecados, ele assume os nossos erros, ele assume as nossas mazelas, para que na cruz ele possa de fato mostrar que nós, embora sejamos homens e mulheres culpados por conta do nosso pecado, nós temos a redenção. Jesus então na cruz, ele mostra que o seu reinado não é um reinado de poder, não é um reinado de riquezas, não é um reinado de luxo, mas mais do que isso, Jesus é um rei cujo trono é a cruz. É da cruz que Jesus Cristo salva toda a humanidade. É da cruz que Jesus Cristo redime os pecados de todos os homens e mulheres. É da cruz que Jesus Cristo mostra para nós o verdadeiro valor de ser homem e mulher de serviço. Eu acho muito interessante, queridos irmãos e irmãs, aquele diálogo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, de Jesus
com estes dois homens, esses dois malfeitores, ou que nós também chamamos, de acordo com a tradição, de os dois ladrões. Um está à direita de Jesus e o outro está à esquerda do Senhor. Veja como é interessante. Estes dois homens, eles significam para nós as duas partes da humanidade que, a partir do momento do sofrimento, começam a repensar a sua vida. Jesus está morrendo. Estes dois homens também estão morrendo. Estes dois homens também estão sofrendo uma condenação e estão sendo crucificados. Mas veja como é interessante. De um lado, tem um homem que reconhece que ele merecia aquela condenação. Do outro, tem alguém que coloca a culpa em Deus por tudo aquilo que lhe acontece. É interessante porque nós teríamos que pensar qual destes dois malfeitores eu me pareço mais. Será que eu me pareço mais com aquele malfeitor que, diante do sofrimento, diante do problema, diante de tantas e tantas coisas que me tiram a paz, coloco a culpa em Deus? Veja como é interessante. O primeiro malfeitor, ele olha para Jesus e diz: você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Então me tira dessa cruz, salva-se a si mesmo e salva a mim também. Parece muito conosco, quando diante de um problema financeiro, pessoal, familiar, enfim, nós olhamos para Deus e falamos assim: olha, Senhor, será que você não poderia ter feito alguma coisa? Você que se diz o bom, você que se diz o amoroso, por que não me ajuda? Nós fazemos isso na nossa vida. Nós colocamos a culpa de tudo que nos acontece na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus. Uai, Senhor, o Senhor não é o grande, o poderoso? Por que não me tira deste problema? Por que não me tira dessa situação? Quando na verdade nós somos convidados a fazer como o outro malfeitor. Reconhece que o pecado existe, que eu cometi este pecado, que eu cometi este erro, mereço a punição, mas peço para Jesus a única coisa: Senhor, lembra de mim quando o Senhor chegar no seu reinado, lembra de mim quando o Senhor estiver na sua glória. Se nós ficamos colocando a culpa de tudo que nos acontece em Deus, nós precisamos começar a repensar a nossa vida e começar a agir como este outro homem que estava morrendo com Jesus, porque ele simboliza a nossa humanidade. Os dois simbolizam a nossa humanidade. Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor estiver na sua glória. E é interessante a resposta de Jesus: ainda hoje eu verei você, você estará comigo lá no paraíso. Se nós tivermos a oportunidade, vamos chegar em casa, pegar este evangelho e dar uma olhada na palavra paraíso. Porque a palavra paraíso na Sagrada Escritura, ela é repetida várias vezes. Mas neste evangelho ele está de uma forma muito singular. Está com letra maiúscula. Não é qualquer paraíso, mas é um paraíso importantíssimo para nós. Talvez lá na nossa catequese a gente tenha lembrado, ou algum catequista tenha nos falado, do paraíso que Adão e Eva perderam por causa da desobediência. Não sei se vocês se recordam disso. Adão, ele vai e come o fruto proibido por conta de Eva, que foi seduzida pela serpente. Deus expulsa o homem e mulher do paraíso. Eles são expulsos do paraíso, porque a partir do pecado que eles cometeram da desobediência, agora é necessário que eles paguem por aquilo que eles fizeram, que eles assumam a consequência daquilo que eles fizeram. Por isso que nós, quando temos um problema na nossa vida, nós precisamos fazer uma reflexão. Será que aquilo que eu estou vivendo não é reflexo de uma má escolha que eu fiz? Será que aquilo que eu estou vivendo não é uma consequência de um pecado que eu cometi? Se é, nós precisamos ter a atitude do outro ladrão. Senhor, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu errei, mas se lembre de mim quando estiver na sua glória. E Jesus Cristo responde para ele: ainda hoje
Ele responde para você também: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. E como eu disse, não é qualquer paraíso, mas é o paraíso que Adão e Eva perderam lá no livro do Gênesis. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, este malfeitor, este ladrão, como nós falamos, este homem que era deplorável, que era alguém totalmente culpável das suas culpas, dos seus pecados, ele é o primeiro a entrar com Jesus Cristo no paraíso. Ele é o primeiro a inaugurar a salvação que Jesus Cristo conquistou para mim e para você lá no lenho da cruz. Portanto, para mim e para você não é perdido a oportunidade de estarmos com Deus. Para mim e para você não é perdida a oportunidade de conquistarmos a nossa salvação, porque Jesus Cristo já abriu as portas para nós. Ele já nos deu a receita de como nós temos que agir para poder irmos para o céu, de como temos que agir para podermos ganhar a nossa salvação. Agora basta que eu e você caminhe e esteja pronto, porque embora nós tenhamos problemas, embora nós tenhamos provações, embora nós tenhamos que passar por diversas situações ruins na nossa vida, nós temos que ter a certeza de que o paraíso está ali. E se eu me mantiver firme, eu poderei conquistá-lo. Eu poderei estar com Deus no paraíso. Portanto, o evangelho que nós acabamos de ouvir não é um evangelho para nos deixar com medo e muito menos desesperados. Mas é para lembrar para mim e para você que se eu quiser me converter, se eu quiser mudar de vida, eu consigo entrar no paraíso. Não porque eu mereça, não porque eu devo entrar, mas porque Jesus Cristo conquistou esta situação, conquistou a salvação para mim, conquistou a salvação para você. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos Cristo, Rei do Universo, é momento de fazer a reflexão: será que Ele reina somente no universo lá fora? Ou será que eu abro as portas do meu coração para que Deus possa reinar na minha vida? Porque dizer que Jesus Cristo reina lá fora é muito fácil, mas é necessário fazer Cristo reinar na minha vida. E como é que eu faço isso? Jesus teve problemas, sim ou não? Jesus passou situações complicadas, sim ou não? Jesus desistiu daquilo que ele tinha que fazer, sim ou não? De forma nenhuma. Dizer que Jesus Cristo é o Rei, dizer que Jesus Cristo reina no universo, é agir como ele agiu. Saber que vamos ter problemas, que as pessoas vão nos maldizer, que as pessoas vão querer a nossa morte, mas mesmo assim eu não devo desistir, porque se eu ajo como Jesus Cristo agiu, eu conquisto aquilo que ele conquistou. Se eu vivo da forma como Jesus viveu, eu vou estar aonde ele está também. Aqui este mundo é uma coisa passageira, os problemas deste mundo é alguma coisa que vai passar logo logo, mas a vida eterna que nós temos que conquistar é algo que ninguém pode nos tirar, é algo que ninguém pode nos roubar. E se nós tivermos essa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos com o Senhor no paraíso, aquele mesmo paraíso que Adão e Eva perderam no livro do Gênesis. É o mesmo lugar que eu e você, por conta dos sofrimentos que nós temos, ficamos procurando todos os dias. Este paraíso que nós queremos ter, esta paz que nós queremos sentir, só pode ser encontrada, só pode ser conquistada ao lado de Jesus Cristo, ao lado de nosso Senhor. Mas para isso eu não posso desistir. Eu tenho que estar com Jesus Cristo no Calvário, às vezes até mesmo me sentir crucificado com Ele, para que amanhã eu possa ressuscitar, para que amanhã eu possa estar também no paraíso. Se queremos ser salvos, é necessário sofrer. Infelizmente o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da condição humana, mas desistir, veja, sofrer é humano, mas não desistir é divino. Guardem isso que o padre diz: sofrer é humano, mas não desistir é divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.